ó Cristo, há poder em teu nome, ó Cristo. A paz, irmãos. Deus abençoe, amém. Fazer uma oração de abertura do culto, amém. Para Deus estar abençoando essa palavra aqui, que possa falar conosco, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, a cobertura do teu sangue, a tua igreja, aos familiares que estão em casa. Mas estamos numa busca incessante, Senhor, para aqueles que não estão aqui, poder ser alcançados, Senhor, pelo ministério das nossas próprias vidas, Senhor, em função da tua palavra. Nós te louvamos. Guarda, cobre cada um com teu sangue. Que todo espírito maligno de retaliação caia sob terra, em nome de Jesus. E que seja, Senhor, o teu reino, a tua glória aqui neste lugar. Porque só assim seremos livres, seremos salvos, seremos perdoados, Senhor. E nós te exaltamos, Senhor. O objetivo aqui é a adoração. Não é um culto de homens, é um culto de adoração ao Deus vivo, ao Deus que liberta, a Deus que cura. E nós te exaltamos e nós temos pleno conhecimento, Senhor, de quem Tu és, do que o Senhor faz em nossas vidas. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler primeiro Mateus 6:33, aí vocês já podem se assentar. Amém? Bom, é um versículo bem assim, né? Falado, pregado, mas a gente vai um pouquinho mais a fundo hoje desse versículo, que desde o começo da minha volta, da minha reconciliação com Deus, tem falado comigo no meu coração. Isso há uns 6 anos atrás. E o Senhor tem falado isso eu vou falar desde a primeira semana que eu voltei para o Senhor. Ele usa essa palavra no meu coração. E talvez hoje eu conheça exatamente o que significa cada palavra que o Senhor tem falado aqui nesse versículo. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pode sentar. Amém, Senhor. Bom, essa palavra, né, vem de contra meu coração já faz algum tempo. E todas as vezes que eu estava muito abatida, muito ansiosa, e essa palavra vinha de contra o meu coração. Bom, Deus, a ministração de hoje o reino de Deus é completo, para quem quiser anotar. Deus quer ser o primeiro. E aí eu falava assim, Deus, durante esses 6 anos da minha vida, eu vi um testemunho do Rodolfo Abrantes uma vez. Ele falou uma coisa que entrou no meu coração. Eu falei, Senhor, é isso. Que desde o começo da conversão dele, ele era como se fosse um foguete. Porque a vida dele era toda torta, né? Absurdamente torta. E ele falou que ele era um foguete que tinha que colocar o máximo de combustível para pegar fogo, para chegar lá. Mas até chegar lá, ele tinha que fazer uma força abrupta. E quando chegar lá, ele, né, está na dimensão de flutuando, que é o que acontece quando a gente sai da atmosfera, né? E ele falou isso para mim, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei assim, é isso mesmo. Quando a gente volta para Jesus, a gente tem que lidar com todas as nossas sementinhas que plantamos. Temos que lidar com a própria questão do confronto. A gente tem que lidar com nossos emocionais, coisas que nós fazemos e nós colhemos. Nós temos que lidar com o crescimento da palavra. Nós temos que lidar com os irmãos, que não é fácil lidar com o nosso ser humano, lidar com outro ser humano diferente da gente. É tudo junto e vem tudo junto. E é uma loucura. É como se fosse realmente um combustível, gente, é um fogo assim,
E você fazendo força para subir, você colocando combustível. E muitas vezes nós não colocamos combustível suficiente, né? Nós colocamos outras coisas na frente. E Deus quer ser o primeiro. Por que Deus quer ser o primeiro? Ele deu o maior exemplo de colocar a missão, a palavra em primeiro lugar. O próprio Deus, ele fez o melhor. Quando ele nos fez, né, primeiramente, quando ele fez a terra, ele fez o melhor. Ele fez o que tinha de melhor. Ele fez o homem, nossa, ele fez o homem perfeito. Com seu espírito, com as suas articulações, com o seu pensamento, com o coração, Gente, ele fez o melhor. Ele deu o seu filho, o primeiro filho, o filho que tem a sua essência, que tem o seu espírito, que é Deus, e ele deu o seu próprio filho. Então ele pode te falar com toda a convicção: eu quero ser o primeiro. E aqui, Deus, ele quer que seja, por que Deus quer que o reino dele seja uma prioridade? Será que Deus, assim, ele é meio assim, né? Ai, Deus, não sei, Deus, né, primeiro lugar, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas atividades, eu tenho filho, eu tenho 4 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho marido, eu tenho um trabalho, eu tenho tantas coisas para fazer, por que Deus tem que me pedir isso? E aí eu fico pensando, aí Deus falou comigo no meu coração: todas as coisas que você tem para fazer, foi eu que permiti que você tenha essas coisas para fazer. Foi eu que dei o ar, eu que dei seu trabalho, eu que dei seus filhos, eu que dei seu casamento, eu dei tudo. Então, é possível eu ser em primeiro lugar e ter todas as tarefas para se fazer, mas é possível eu estar em primeiro lugar. E aí que Deus fala, lá em Provérbios, vamos abrir, o reino de Deus é completo. Gente, o reino de Deus é completo. Deus não está falando aqui, ó, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você completará com as outras coisas. Não. As outras coisas serão acrescentadas. Ele já está completo. O reino de Deus é completo. As outras coisas é o que acrescentou a mais, né? É o que Deus deu a mais. É o que deu. Então o reino de Deus é completo. E Provérbios 3, 9 e 10. Vamos lá. Vamos entender por que o reino de Deus é completo. E por que Deus pede tanto que nós o busquemos assim. Por que Deus precisa que nós o busquemos? Há uma necessidade, irmão, incessante do homem se preencher. E Deus, ele tem tudo isso no reino dele. Amém. 3, 9. Honre o Senhor com os seus recursos, os seus primeiros frutos e todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Glória a Deus, aleluias. Tem muita gente que usa isso pela questão, né, financeira, sobre a questão da visão, né, dos primeiros frutos. Também. Isso aqui fala muito sobre isso também. Mas eu quero usar isso aí em nós. Qual é o nosso fruto? O que Deus quer com nossos frutos? Nosso fruto, os nossos melhores frutos, é o tempo com Deus. Os nossos melhores frutos é obedecer a palavra. É a palavra, é meditar nela. É tudo que nós temos, nós mesmos. Nós somos frutos e nós temos que nos doar a Deus. E aqui, por que Deus fala isso, né? 3, 9 e 10. Lá diz para o homem honrar o Senhor com seus primeiros frutos. Muitas vezes damos resto para Deus.
damos restos. Ai, como é difícil falar isso, né? Como que fala? Dar resto para Deus? Como assim? Pesado, né? Pesado. Mas é isso que fazemos. Deus está disposto a dar o melhor para nós. O seu filho, Deus está 24 horas sentado no seu trono e está buscando a redenção dos seus filhos, buscando a salvação. E o seu tempo é em prol disso, da salvação dos seus filhos. E o que nós temos dado para Deus? Resto de tempo, resto de oração, restos nós temos dado para Deus. E Deus tem falado muito comigo, e às vezes damos o todo para o inimigo. Qual a nossa necessidade? Eu falo de emoções, falo de necessidade física e espirituais. Jesus, ele preenche as nossas necessidades. E quando falo isso, estou falando do emocional e do espiritual. O indivíduo tem entre muitos as três principais de todas. Ele anseia por uma família. Todo ser humano anseia por uma família. Pai, mãe, filhos. Ele tem essa necessidade. Ele tem necessidade, o homem, de se casar com a mulher de se casar com o homem, necessidade de ser amado, de ser aceito. E amigos. Todo mundo tem que ter amigos. É algo que Deus colocou dentro de nós. Essa vontade, essa necessidade de nos comunicarmos. E muitas vezes começamos muitas vezes a alcançar esses objetivos, mas sempre há algo a ser completado. Você pode pensar, a pessoa que ela está longe da presença de Deus, ela vai chegar na sua juventude e ela vai falar assim, tem que obedecer pai e mãe? Tá legal, né? Mas vamos obedecer mais ou menos assim, né? Mas o que eu preciso mesmo não é obedecer meu pai e minha mãe. Eu preciso mesmo é de um noivo. O que eu preciso mesmo é de amigos. Pai e mãe, preciso. Eu tenho uma família. Eu preciso me casar para me ser completa. Eu preciso de um trabalho maravilhoso para ser completa. E muitas vezes não é assim que funciona. E aqui no reino você encontra todas essas coisas. Quando você encontra o reino, você consegue, a partir do reino, ter uma visão espiritual sobre paternidade, maternidade, sobre ser esposa, ser marido e ser amigo. Então, por isso que Deus fala tanto do reino dele. Agora nós vamos entrar na questão da paternidade. Abrem lá em Salmo 27:10. Vamos fazer de conta que você tenha algumas questões a ser resolvidas em relação à maternidade, à paternidade. E você vai falar assim, ai Deus, isso me impede de chegar a ti. 27, né? 10. Ainda que abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu nunca me esquecerei de você. Aleluias. Aí, uau, Keila. Eu tendo
toda essa dificuldade, eu tive problemas em questão da obediência aos pais, em entender meus pais. Eu não tive pai, eu não tive mãe, a minha mãe foi isso, o meu pai foi aquilo. Ainda assim, eu consigo me relacionar com Deus como pai. É aqui que Deus está falando. E aí, Ele começa a restaurar tudo que ficou para trás, tudo que ficou mal resolvido. E Ele é pai. E Ele consegue colocar a plenitude dele, paterna, materna, e preencher você totalmente. Aí, lá em Provérbios 11, vamos lá em Provérbios 11. O Senhor é pai. Desculpa, 3:11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz um filho de quem deseja o bem. Então, irmãos, ver Deus como pai é algo que, para você conhecer o reino de Deus, é algo que você tem que viver realmente. Então, aqui, o reino de Deus é completo e começa com a paternidade. Começa com você entender que Deus é o seu pai. Eu tenho um testemunho a respeito da paternidade. Depois de um tempo que eu estava vindo, viver com Deus, e eu não fui criada com meu pai. Então eu meio que desconheço a questão, eu não conseguia relacionar Deus como pai. Mesmo eu vindo na casa de Deus, mesmo eu tendo uma conexão com Deus. E um dia à noite, eu tinha passado por uma prova terrível. E eu falava com Deus, e eu chorava ali. E Deus falava assim para mim: Keila, você me reconhece como seu pai? E aquilo lá eu disse: uau! Eu não soube responder. Eu falei: será que eu conheço Deus como pai? Será? Eu fiquei pensando. E depois eu tive uma resposta: não. Não. Porque isso era muito difícil para mim. Não era algo traumatizante, como tem pessoas, que eu vejo esse testemunho, que é traumatizante, mas para mim é como se fossem linhas em branco. E Deus falou assim: você precisa olhar para mim como pai. Eu falei: uau, isso era umas 3 horas da manhã. Aí no outro dia, puxa vida, eu falei: será que isso é coisa da minha cabeça? Eu tô ficando louca. Aí de manhã, a moça a pastora foi falar a ministração. Era uma pastora de outra igreja. Ela falou assim: gente, eu fiz outro esboço. Eu ia pregar outra coisa, eu orei, estava pronto. E Deus me deu outra coisa para pregar. Aí, adivinha o que era? Paternidade. Eu falei: uau! Foi uma das experiências que eu tive com Deus. E aí, e ela contava praticamente o mesmo testemunho. Ela tinha dificuldade em enxergar Deus como pai. E às vezes eu pedia coisas para Deus e eu não enxergava Deus como pai. E Ele queria me dar como um pai. E aqui, e o reino, pronto. O reino completo de Deus. Amigo. Quantas vezes nós nos sentimos na necessidade de ter amigos? Gente, não existe pessoas que se sentem bem em não ter amigos. A pessoa, ela entra numa depressão, Mas, e aqui Deus fala que Ele é nosso amigo. Aí eu falo assim: uau, Deus, o Senhor é meu amigo? Será que eu vejo Deus como amigo? Vamos lá em João 15:15. Isso tudo, nós
nós entendemos quando nós colocamos o reino em primeiro lugar. Enquanto nós estamos buscando as outras coisas, é impossível ver que Deus é nosso Pai, ver que Deus é nosso amigo. João 15:15. Esse é um versículo que quando eu li tocou meu coração. E tocou meu coração de um jeito que eu nunca mais esqueci. Eu falava assim. Aqui, ó. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Aleluia. O reino é isso. É paternidade, é amizade. Sabe aquele dia que você precisa desabafar, você com você mesmo, aquelas coisas que estão dentro de você e que você falaria para um amigo, mas o amigo não iria tão fundo como Jesus. Você falaria para um amigo que não daria a vida por você. E aí, muitas vezes, o Senhor me confrontava. Eu sou seu amigo. Por que você está retendo? Por que você está segurando que você tem que conversar? Por que você conversa com o fulano, você liga para Beltrano e você não fala comigo? E Deus falava para mim isso. Eu sou seu amigo. Uau, Deus. E o reino é isso. É uma amizade sincera. De alguém que tem os melhores conselhos. De alguém que dá a vida por você. Que te consola. Às vezes nosso amigo, nossa amiga, nossa amiguinha, nosso amiguinho. Eles, na Bíblia fala, né? Pra gente seguirmos a paz com todos, né? E a santidade, sem a qual nós não veremos a Deus. Deus acha necessário, mas um amigo do reino. Amigo do reino é primeiro ele. Ele é o primeiro amigo. Antes de eu falar qualquer coisa para um amigo, Senhor, tem coisas que o Senhor fez e eu vou contar para ele. Eu falo assim, Senhor, você viu o que aconteceu? Aconteceu aquele milagre. Eu sou o dono do milagre, o Senhor, né? Você está falando com um amigo que te favorece em tudo. Não aquele amigo parcial que vai até te ouvir, tal, mas não vai resolver o seu problema, não vai resolver. Não vai te dar, às vezes, o melhor conselho. Talvez pode ser um conselho limitado, mas você vai ouvir o conselho de um amigo que sabe o seu futuro, que sabe o que tem para você, que tem uma dimensão espiritual. E um amigo que adora a sua presença diante dele. Que adora que você chegue diante dele e conte tudo, como foi o seu dia, como que você gostaria que fosse, o que você gostaria que mudasse, qual foi os seus deslizes, os seus erros, os seus pecados durante aquele dia, como que pode fazer para resolver aquilo. E agora, Deus é o nosso noivo. Esse bateu forte. Porque quando eu voltei, terceiro, né? Noivo, pai, amigo e noiva. Quando eu voltei para Jesus, né? E a gente vem, né? Daquele jeito, né, gente? Cheio de problema. E o Senhor tinha que trabalhar comigo. Essa questão do casamento, né? Gente, quem não obedece pai e mãe tem muita dificuldade no casamento, pela submissão. Porque não aprendeu a submissão lá. E traz pra cá, pro casamento. E aí, todas aquelas adversidades, toda aquela coisa, e eu querendo que a pessoa fosse perfeita, eu quero que, Senhor, eu quero isso, eu quero que ele faça isso, aquele emocional de mulher e tal. E o Senhor falava assim, ei, eu sou o seu noivo. Eu falava, uau, o Senhor é meu noivo.
Aí eu falava assim, Senhor, mas... Aí ele falou assim, você tem que primeiro se completar em mim, em seu noivo perfeito. A perfeição está em mim. Para de querer arrumar um noivo, um marido perfeito. Eu sou perfeito. Eu sou o noivo perfeito. E eu falava assim, uau, é verdade. Aí eu comecei a ler a Bíblia e ver, ele era perfeito. Jesus olhava para mim de manhã e falava assim, eu te amo, gente. Gente, seu noivo perfeito. Esse é o noivo perfeito. Jesus falava assim, tudo que buscares em meu nome eu farei. Eu falei, gente, que noivo que faz isso? Uau, eu comecei a ver, eu falei, gente, e eu via, gente, Deus como noivo. Eu falava assim, o meu marido não vai fazer isso aqui, mas o Senhor vai fazer, porque o Senhor é o noivo perfeito. Aleluias. Aí sim, eu comecei a ver o reino, primeiro o reino. Aí eu entendi, é primeiro o reino. Eu busco um amigo perfeito em pessoas imperfeitas. Eu busco um noivo perfeito em pessoas imperfeitas. Eu busco um pai perfeito em um pai que nem existiu. Uau! É completo, o reino é completo. E aí eu aprendi, eu entendi. Agora, vamos ler lá em Ezequiel 8,14. Por que eu leio o noivo perfeito? Ezequiel. Ah, Jesus, como tu és maravilhoso. Aqui Jesus faz, mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Gente, aí quando eu li isso aí, eu falei assim, uau. O que é a sua nudez? Sabe o que é a sua nudez? É todo o seu emocional, todo o seu coração maligno, todas as suas experiências de uma vida de pessoas que te rejeitaram, que não entenderam quem você é, o que você passou. Essa é a nossa nudez, a nossa vergonha, os nossos pecados. E aqui, Jesus fala, fiz um juramento, estabeleci uma aliança, um casamento. Ele é o noivo. Com você, a palavra do soberano Senhor, você se tornou minha. O Senhor falou isso para nós quando nós o aceitamos. Eu lhe dei banho com água. Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. E ao lavá-la, limpei o sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu o vesti de linho fino e cobri com roupas caras. Adornei com joias, pus bracelete em seus braços, uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente e pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel, azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Olha só o que o Senhor fala para nós. Ele é o nosso noivo. Não busque que alguém fale isso para você verdadeiramente, irmãos. Não busque isso em pessoas. Isso só você vai encontrar em Deus. Só no reino dele que é completo. O seu marido, os seus filhos, são coisas a serem acrescentadas e foram acrescentadas. Mas o reino completo, só Deus pode dar.
Enfim, por isso que primeiro o reino, pois o reino é completo, nos preenche. Não colocamos a responsabilidade em ninguém, pois só Deus é completo e perfeito. E aí eu entendi, um noivo perfeito, vamos sonhar. Alguém rico, alguém que só tem palavras de amor, de carinho, de esperança. Gente, esse noivo não existe. Mas só existe em Deus, o noivo perfeito. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Justificação de Jesus. E as outras duas coisas serão acrescentadas. Você já está completa no reino. E quando eu entendi isso, eu falava assim, e nós buscamos todas essas coisas. Gente, quem que não busca ter amigos ideais, ter um noivo ideal, ter pais perfeitos? Quem que não sonha? Mas pessoas são imperfeitas. Desde que Adão pecou, entrou o pecado, entrou as falhas. E quando nós somos completos no reino, nós vemos a outra pessoa com misericórdia como nós. Nós olhamos para nós vemos o quão imperfeito nós somos e nós não conseguimos falar assim, nossa, mas por que essa pessoa é assim? Você fala assim, nossa, ela é igual eu, imperfeita. E nós temos o noivo perfeito, o pai perfeito e o amigo perfeito, e não nos dedicamos a ele. Ele nos colocou na mesa, nos deu a melhor farinha, nos colocou uma coroa, e nós damos o que para ele? Nada. O resto do nosso dia. Nós não o coroamos. Ele nos coroa. Pode se levantar, nós vamos orar. Aleluias. Senhor, Deus meu, nos perdoa, Senhor. Tantas vezes que nós nos trocamos a Tua presença por tantas coisas, Senhor, que não é o Teu reino. Nos perdoa, Senhor, por nós estarmos sempre pensando em coisas que não é o Teu reino. Retome de novo, Senhor, esse desejo em nossos corações. Porque o Senhor nos achou, Senhor, ensanguentada, machucada e nua. E nos colocou roupas novas. E nos colocou uma coroa, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos. Se em algum momento, Senhor, muitas vezes, Senhor, nós somos roubados, nos restitui esse tempo, Senhor, que nos foi roubado diante da Tua presença. Nos restitui, Senhor, do momento de adoração ao Teu santo nome, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Nos perdoa, Senhor, quando colocamos em primeiro lugar as coisas que deveriam ser acrescentadas. As coisas que deveriam ser acrescentadas depois do Teu reino. Pai, que nós possamos, Senhor,
estar diante de Ti inteiro, como o Senhor esteve naquela cruz. Inteiro, inteiro, inteiro. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te exaltamos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és o nosso noivo, o nosso amor. Quanto tem nos dado, Senhor. Emanuel, 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 Deus conosco. Exaltado és, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Nos coloca em lugar de filhos, de noiva. Volta de novo, Senhor, esse fogo queimar em nós. Nós não queremos menos que a Tua presença, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz. Fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós o caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. De Jesus, alvo mais que a neve,
sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve.